bem? Tudo certo? Como é que você está? Uma boa noite para você que está aí do outro lado desta tela. Buenas tardes, Rodrigo. Bom boa dia, noite. boa dia, tarde ou boa noite. Não sabemos o horário que a pessoa Boa está assistindo. madrugada. Ou boa madrugada. Mas para ti é uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde? Rapaz, eu tomei 600 ml de café. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Oi, Rodrigão, tá oi. tudo certo? Daquele jeito. Hoje tu veio uma coisa meio tipo assim... Era o que tinha. acho Chutou não, o pau na barraca. Combina com o tema de hoje. Rapaz, é meu presente de aniversário. Eu não ganhei nada de vocês a princípio. E eu gostei É da verdade. camiseta, cara. Não, e vou dizer Eu que é gostei. bonita mesmo. E eu vou Ela dizer que é da uma Beagle, cor... mano. Não, e é bonita mesmo. E eu vou dizer que é uma cor, cara, que eu gosto muito. E o tecido envelhecido também é maneiro. Exato. E por que agora tu mudou de opinião tão rápido assim? Porque eu acerca- fiquei constrangido com o fato de ser É meu aniversário. presente, cara. Pô, e eu gostei, porque se eu não gostasse, eu teria trocado. Quero deixar bem claro a quem me deu esse presente, que quando eu não gosto, e minha família me conhece, quando eu não gosto, eu troco. Eu também. E eu, É verdade, eu e também gostei, troco. gostei. Acho que ficou um tom sobre tom, entendeu? Mas Ficou é bem tua, legal, ficou é bem tua legal. cara, Bibo. Obrigado. Tu é aquelas crianças que ganhavam, tipo, cueca, falavam, o que é essa porcaria aqui? Exatamente. Eu não acredito que tu me deu cueca. Eu vou trocar. É isso. Eu sou desse. Quero um carrinho. Exatamente. Eu valorizo o dinheiro das pessoas e o meu, É inclusive. verdade, é verdade. Por isso que assim, ó, gente, quando você for dar presente, que é uma roupa, um tênis, uma coisa, dá com a nota junto pra poder trocar. Exato. Beleza? Ou manda um Pix, manda facilita um a vida. Pix, facilita, mas eu é fiquei com verdade. meio vergonha de pedir Pix. Mas É, eu, né? eu ia seguir o Não, Zion. mas Pix eu é acho que benção. Pix é Sim. maravilhoso, Deu pra comprar cara. o Claro que sim. Aí Vai sim. dar, na verdade. Vai dar? É. Sensacional. Dinheirão do Sensacional. aniversário. Aí, que ó, bom. coisa boa. Ó. Mas Malandro é também, o Zaya, né? mas também os Malandro é o Zaya. avós... É, que os avós já chegam lá com 800. Daí leva demais, né? Leva demais. A gente chega com um cenzinho aí ali meu pra... 50. Não, mas daí não. de 100 em 100 completamos quase todo o computador dele. Exatamente. Top. Quanto tu deu? Pá, cara, eu não lembro, mas eu dei Eu tô com também. os recibos de Vou, trás. vou conferir. É, confere lá. É não, mas eu tô... auditável esse presente aí? Esse é o detalhe. Eu olhei um auditável. por um filho, ó, tio Geise É, deu mas eu dois. acho que o senhor Lewandowski. Gente, Para! Ele vai fechar esse podcast, hein? vai fechar o pau. Pastor Lipão, buenas tardes, com uma bela de uma camiseta. Aí sim, aí a dele é bonita. Esse Olha é o... aqui, ó. Não, mas o tom da, Meu Deus. ó, o tom da venda eu vou ensinar pra você. Despreza o produto do outro e não o teste que você quer vender na Exatamente. ocasião. Isso Olha aí. Cara, Isso faz parte muito do bom. jogo de marketing. Faz parte do jogo. Aliás, a Beagle é uma marca maravilhosa. Mas essa camiseta aí, ô Heavy, e aí? Show de bola. We Need Revival. É do Revival? Sim, Revival Caraca, Tour, então é da cara. onda essa camiseta. Exatamente, Olha aí. aqui, ó. Olha aí. Mostra atrás. Atrás é maravilhoso. Ó, apareceu tudo. Não deu pra ver nada, né? Uma Não deu pra cadeira ver atrás. nada. Tem uma Ali, ó. cadeira. Ali, ó. Você tá mostrando pra quem, amor? Só Mostrou pra assim. câmera. É um fogo soltando um pum. Cara, já que tu disse, eu vou ficar quieto. Enfim. Mas Isso aí. exatamente por esse motivo que essa foi a prova. Essa foi a o galera falou, teste. cara, isso aí é pum. Alguns falaram. Aí eu falei, tá, já que todo mundo tá falando que é pum, então a gente vai trocar. Não vai ser essa. Isso aqui é só... Protótipo. Mudaram pra entendi. outro emoji. Poxa, como eu Mas sou só... é aquela coisa, né? Pros espirituais, tudo é Ok, espiritual. Pros carnais, tudo é carnal. Para quem tem a quinta série, é pum, peido, né? pum, peido, é. Exatamente. Pra quem tem a quinta série, é uma questão de interpretação. É, Não, exatamente. E o pior, porque se a gente for um teólogo de quinta série, a gente fala que é o eu sou soltando um pum na sarça dele. Aí eu já acho que aí eu acho que já quebrar o segundo mandamento. Mas tudo Corta bem. essa parte, man. Fiquei agora na bad. De Deus não dá pra cortar, mas só pra deixar. Eu deixaria verdade. essa parte só pra passar vergonha. Não, eu deixaria. Exato. Deixa pro escrutínio público. É Exato. verdade. Deixa pro julgamento popular. Mas, de faz fato- parte. A gente aqui na... Bigo, tu que tá Oi. tanto tempo na internet, tu é Olha julgado essa saliva. diariamente. Eu né? já nem ligo mais. Né? Não, liga sim. Não, liga um pouco. Mas menos. Tu assim. vai chorando pra casa ainda eu muitas vezes. choro em posição fetal de vez em quando. Larissa Emília Estrada, tu chora também com a posição popular ou não? Não, eu falo o que eles querem ouvir, tá tudo certo. O negócio é ser boa vizinhança pra ganhar não, voto. quer ouvir, eu falo, tá tudo certo. Só pra... É isso aí. Afinal, seja forte e corajosa. Essa é onda dura também ou não? Não. Não, isso aqui é da minha patrocinadora Abalo. Abalo? Caraca, Abalo. Olha. Abalo Store. Abalo Store da... uma Ele é loja da Onda isso? Dura Floripa. Da Onda Dura Floripa. Caraca, da Seja Bia forte e Flores. corajosa. Ó, seja forte Olha aí, e que corajosa maneiro. e o mais inteligente que puder. Quem é que disse isso? Aslan para a menina Lucy. Que legal. É?
Larissa Estrada, uma boa tarde. Hoje você vai contribuir muito aqui porque você é uma brasileira fiel. Derrotada. E derrotada. Você é uma derrotada. Você- Derrotada. Eita, atrás de Mas eu eita. vim com as unhas ainda... Azuis. Porque eu ainda sou Brasil, né? Ainda sou Exato, Brasil. E, independente. aliás, inclusive nessa altura do campeonato, nós podemos mudar nossa torcida. Ainda que não sendo Brasil, nós podemos torcer contra a Argentina. Por que torcer contra a Argentina, Porque cara? a Argentina é um O Messi saco na nossa merece. história. Não, o Messi. Merece Só que o uma problema do Copa. Messi é que ele é argentino. Esse é o grande problema. Para com isso, cara. Nada a ver. Ele poderia, a mãe dele poderia ter feito ele no Brasil, né? Não. Ó, exatamente os melhores vinhos, não que eu beba, é claro, né, mas me contaram, os melhores vinhos da Argentina. Que isso? Não, e outra, não, sabe o que é? Existe uma rivalidade histórica no Brasil e Eu sei, Argentina. eu sei. Eu Mas tô era ligado. de outra época, inclusive, né? Não, Era na de verdade outra ainda tem. época. Vamos rodar a vinheta? Vamos. Roda a vinheta, porque hoje o assunto é bom demais. Para mais um Na Mesa, senhoras e senhores. Você que está aí do outro lado da tela, você pode ajudar o conteúdo que nós vamos conversar hoje a chegar mais longe nos algoritmos aí da internet, fazendo o quê? Pega lá o joinha, Dando Bibo. um curtir, Bibão. Cadê o joia? Dando um curtir, porque nós falamos sobre algoritmos. Então, um belo de um curtir aí no vídeo vai Tá com o levar esse dedo no vídeo para like. ainda mais longe. Tá com o dedo no like. E se você é como nós, que é brasileiro, E já desistiu? já desistiu, pelo menos dê um superchat aí para ajudar a alegria a retomar neste nosso Brasil varonil. Você pode aí do lado do chat ter um cifrãozinho ali que você pode ajudar, dando uma continha, uma oferta para ajudar que este Na Mesa continue a evoluir, né? Inclusive, agora a luta é para contratar alguém para fazer as nossas pautas, tá bom? E se você quiser também mandar sugestão de tema nos comentários aqui embaixo, você pode também. É isso. Gente, hoje o tema é bom. Hoje nós vamos conversar sobre a tristeza, a derrota, porque hoje nós estamos à cara da derrota. É. E por Eu quê? acreditei. E eu acreditei até os últimos No Hexa. 4 minutos. Vocês viram, cara, o Neymar? Do segundo tempo Vocês da viram a leitura prorrogação. labial do Neymar Eu falando? vi. Ô, cara, volta, Eu não vi. precisa ir lá pra frente, você vai dar espaço pros caras e tal. É. Pô, Eu vi, menino eu vi. Ney, jogou. Não, ele ia fazer o nome dele. O que mais me deixa triste nessa história toda é a seleção brasileira, óbvio. Mas o que mais me deixa triste é porque o Neymar é uma... Assim, Parece ele, a mão da Vandinha. É, ele vai numa próxima Copa. Ele disse que não, né? Ele falou que não. Não, ele deixou Não, incerto, ele deixou né? aberto, Mas né? ele vai, com certeza. Ele joga... Cara, eu acredito que até mais 2 Copas, tá? Mas, Ele tem uma quantos quase anos? certeza. Ele tem 30 ainda. Não. Xixi, tá então eu velho. acredito que vai. Não, ele Daniel vai, Alves, ele vai né? sim. Ele Duas vai. Copas, ele Ele- vai estar com... Inclusive, 40? o estilo dele, Tá bom. estando O mais Cristiano velho, vai Ronaldo ser tá até com melhor. quanto? 37. Olha aí, ó. Não, mas é Cara, o Cristiano Ronaldo, né? O cara Pô, regrado. mas o Neymar... O Neymar tem apartamento em Balneário. E o Cristiano Ronaldo não tem? Não tem. Nas Arábia, nos Emirados. O Cristiano Ronaldo tem... Eu tô tentando entender a relação do apartamento em Balneário com jogar na seleção aos 38. Não, cara. Ele tá Neymar- falando de festa, é muita festa, exato. badalado, não vai ele- aguentar. assim, ó, O Neymar eu tá no acho- shape, cara. Não, ele tá. Forte. Assim, ó, quando ele quer, ele vai. E eu acho ainda mais, cara. Essa base de ataque, eu acho que continua pra próxima Copa. O Rodrigo tá com 21, o Vini Eu Júnior acho que também. a base da seleção inteira. É, então continua. eles Qual é vão o muito pra tempo de próxima vida útil Copa. de um pombo? Tem que ver isso aí tudo. É, eu tenho tempo de... Não, mas eu, por exemplo, depois da Copa, eu acho que o Pombo vai para um time melhor. Então as próximas temporadas dele tendem a ser de muito alto nível no futebol. Faltou o Gabigol. Não, Faltou. não. Um jogador de Que Flamengo Não, nós bom. estávamos bem servidos de ataque. Eu acho É. que a seleção, cara, o que aconteceu foi um baita de um azar Não, contra a o Croácia. Tite errou. É muito Tite. Foi muito Tite tudo isso. Cara, ele tirou o Vini, velho. O Vini era bom, fazia outras coisas. Ele tirou o Vini, botou um piá pra bater o primeiro pênalti. Não, o Tite Não, errou. não. O Tite errou. Eu não entendo nada de futebol, mas o Tite errou. Não, eu acho que o Tite errou. É, o ontem. Neymar não ter batido nenhum pênalti. Não, mas ali. o que Deixar eu ficou acho? por último. Não, mas A ele Argentina sempre botou o bate Messi pra bater último. por O que eu primeiro. acho sobre o Tite é o seguinte, ele mas daí é errou na garantir. substituição do Fred. Ele não deveria ter colocado o Fred, ele deveria ter colocado o Fabinho, que é um cara que joga mais retrancado, entende? Naquela altura do campeonato, cara, nós não precisávamos mais. O Antony tava num gás absurdo e o Rodrigo na outra ponta também. Então nós não precisávamos mais. Faltava 4 minutos e nós estávamos ganhando o jogo. Esse é o ponto, entende? Então, cara, não precisava. Enfim, mas... Não, que aquela coisa, não tem o que mudar, porque o que aconteceu, Aconteceu, enfim. é. Mas, de fato, se a gente for olhar ali pro tabuleiro, o Tite, como técnico, poderia ter tomado
situações, tomada, tanto na cobrança de pênalti, quanto Aí, também sim. ali na prorrogação, que mudaria o cenário do jogo. E que é uma coisa da nossa pauta também, que é a postura do Tite depois, né, cara? Isso já aconteceu não só essa vez. Ele sair do campo. Mas os diz que jogadores ele estão lá sempre chorando. faz isso, então, né? ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso. Diz que é então, dele, não tinha que esperar outra coisa. então, não tinha que esperar outra coisa. Eu acho que é um pouco de pegação do pé também, vamos lá. Não, Porque é um pouco de assim, ó, pegação, mas, você viu cara- o post do Neymar? Não, maravilhoso, enfim. Pô, ele sempre honrando, esteve o lá. Ele sempre melhor esteve técnico lá. que eu já tive e tal. Não, é incrível isso. O Tite é um grande técnico, tá? Ele foi campeão com o Corinthians do mundo. Sim, Ele é maravilhoso. sim. Só que eu acho que o. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez. O segundo Bicampeão título mundial. Isso nós não devemos nos esquecer. Agora, o ponto é que nessa seleção, com o ataque que nós temos, venceu o Tite. Eu acho que não era mais ele. Eu acho que era um outro tipo de técnico que deveria entrar, entende? Com as É o Abel, peças que se tinha tem. que ser o Abel do Palmeiras. Com as peças que se tem. Enfim, com as peças que se tem, eu acho que com um time tão ofensivo, cara, é um outro técnico, entende? Porque, cara, nós já temos o que temos, entende? Mas então, sabe de uma coisa, cara? Eu curto futebol e curto essa derrota da seleção brasileira, porque ela tem muito a ver com a vida nossa, com a vida espiritual. Eu acho que o Brasil tinha tudo pra ganhar o título, ponto, eu acho. Não, ele era o favoritíssimo, e foi né, cara? um acaso ou uma circunstância casualística que não permitiu o Brasil chegar na final. Exato. Tanto que, por exemplo, eu acho que ia dar um baita de um jogão Brasil e possivelmente França na final. Porque eu acho que o Brasil passaria pela Argentina. Eu acho que, assim, ó, os dois são times muito emocionais. Brasil e Argentina, o sul-americano é mais emocional. Tanto que, pra mim, o problema do Brasil, cara, é que ele é emocionalmente abalado. Ele toma um gol, esquece. Exemplo. Inclusive, tem uma reportagem que não fui ver a veracidade dela, mas a seleção, e até por conta do Tite, não mandou psicólogo, né, para a comissão técnica, né? Não foi psicólogo para a comissão técnica do Brasil. Eu vi duas pessoas comentando isso, não fui atrás da informação. Eu vi também. Por favor, comente aí, você que sabe dessa informação. Mas, cara, e de fato, vários amigos meus que manjam de futebol, foi um comentário. É uma seleção que não sabe lidar com emoções. Exato. E né? a gente é Mas brasileiro, a enviaram gente se Pastor envolve também? muito. A gente se envolve muito. Porque, anteriormente era bem comum, né? Os jogadores fazerem culto na época do César Sampaio e assim por diante, enfim. E Pô, tem Hever, muito jogador crente ali na... tu poderia ir lá, né, cara? Tu é seguido por uns caras dele ali, Ai, tu poderia nossa, fazer... deviam ter chamado Poderia. você pra gente ir lá no Catar. Cara, ia ser tão Para ir incrível, catar hein, no velho? Catar. Exato. Meu, ia ser incrível, hein, meu? Ia ser incrível Mas mesmo. olha que doido, cara. Porque daí, por exemplo, o Brasil, a cara do Brasil pra bater pênalti, mano, era um time derrotado. Ali, cara, quando eu falei pra Cauane, a gente tava assistindo em casa. Falei, cara, pode esquecer. O Brasil perdeu, saiu. Não adianta. Vão errar pênalti, pode esquecer, cara. Por quê? Porque o Brasil se abala muito facilmente. Outra, o time era jovem demais, entende? E tem esse fator. Peraí, gente. Tem um outro fator também, que até agora... Eu não quero ficar comentando futebol, que o negócio que é falar de tristeza e como o fracasso é um excelente professor, né? Mas, só para o meu comentário de futebol... A Croácia também jogou muito, também tem esse fator aí, que cara, não é um eles bom jogaram. time. Goleiro, né, ali nos A gente tá falando muito Não, eles dos jogaram erros do muito Brasil, bem. mas tem também Nossa. as qualidades da Croácia que Nossa. tem que ser colocadas na mesa. Tem, que né? a Croácia é uma finalista de Copa do Mundo. Olha cara. aí, a gente é não isso pode aí. esquecer. Outra, a FIFA muito bem postou, requalificando uma nação. Ou seja, o futebol da Croácia já entrou como um dos grandes times da Europa. Ou seja, a Croácia já está em pé de igualdade com grandes seleções europeias. Itália, França. Cara, ela está numa semifinal de Copa seguida. Cara, isso é um feito numa seleção europeia, cara. Pô, E outro lance também agora que cabalístico. Atenção você que gosta de numerologias e coincidências e tal, ó. O Brasil foi já eliminado, né, nas quartas, né, pela Alemanha, pela Bélgica. Não, a Alemanha foi semi. Qual é o... Ah, tá. Então o Brasil já foi eliminado nas Copas, né? Pela Não, foi Alemanha. semi. Brasil foi semi aqui, 7-1. Semi? Tá, então vamos Foi lá. tão Semi, tá trágico certo. que a gente não gosta nem de Beleza, lembrar. então Alemanha num ano... Foi semi e ele perdeu pra Holanda depois, né? Depois- Não, foi Bélgica. Olha aqui, vem que vem o que mantra. daí ele disputou o terceiro ou quarto lugar. E na perdeu. semi e perdeu pra Holanda, Deus se não me livre. Mas engano. depois de Ficou em 7-1, quarto. né, Eu irmão? acho que- Mas depois de é, 7-1 não rola. Então, olha Nossa, só. é verdade, eu acho. Alemanha Nossa. perdeu para... saiu da Copa. Quem tirou o Brasil da Copa nas últimas 3? Alemanha, na penúltima Copa, Bélgica e na última... Croácia. Não pode pegar a Dinamarca daqui a 4 anos. Tá aí, ó. Não, mas tem que A, B, explicar C, porque- D. Ó, olha aí. Olha os números aí. Olha a magia. Mas é verdade, cara. Mas, então, enfim. Mas dói, a tristeza é real. Cara, eu sou desses, mano.
que de fato o futebol pra mim... Na verdade, pra nós, o brasileiro, ele tem isso, cara. E os jogadores muito bem nos representam, no fim das contas. O brasileiro é alguém que se envolve com o futebol. Cara, os nossos jogadores são os mais craques do mundo. É inegável isso. Eles são as maiores estrelas dos times que eles estão. Esse é o ponto. Então, nós formamos atletas pro mundo. Até o Daniel Alves jogou bem. O que não encaixou foi esse... na verdade, encaixou, mas não encaixou contra as seleções europeias que são muito frias no jogar. Os caras estavam perdendo de 1-0 num baita gol do Neymar, levando pressão o tempo todo e num chute os caras marcam o gol. Entende? Então, cara, isso mostra muito a diferença do futebol europeu com o brasileiro e também nos mostra muito, que é esse abalo emocional e a tristeza diante da derrota. Perdeu o Mané. Perdeu o Mané, é o famoso perdeu o Mané. Perdeu, Mané. Mas não então, amola, é isso aí. O que nós aprendemos com esse fracasso? Eu aprendi só a chorar, velho. Cara, eu acho que o fato do Brasil, alguém comentou também, que eu o Brasil... tô achando um saco a Copa do Mundo agora sem o Brasil. Mas tem jogo, nem tem mais jogo? Tem Final, final, poxa. Nem tô vendo mais. Quem ganhou Nossa, a Copa? tem Dia a semi 18 agora. é a final. Ah, tá, achei que já tinha acabado, Nossa, nem sei cara, quem ganhou. o Brasil ia quem tá lá. ganhou. O Brasil não ia estar. Mas deixa eu só pontuar uma coisa antes de a gente pular pro Pontua. assunto, porque eu acho que é legal. Antes da gente pular pro assunto. É porque até agora... Até só agora é nada. comentário futebolístico, né? Mas eu quero dizer sobre uma impressão que eu tenho, queria perguntar a opinião de vocês. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, eu lembro da Copa de 2002, lembro da Copa de 98. Cara, o brasileiro 94, era cara. muito envolvido com a Copa do Mundo. 94. Eu acho que as últimas duas Copas, ok, a gente assistiu, tal, enfim, mas eu não me lembro de ter havido um envolvimento tão grande das pessoas na Copa. Essa Copa, eu percebi a galera bem mais É que o envolvida, o Brasil vem de uma divisão política muito forte, né? Então, assim, por exemplo, até o fato de várias pessoas voltarem a usar o verde e amarelo, mesmo sendo, Acho que por tudo exemplo, isso colabora, oposição ao Bolsonaro, que de alguma forma utilizou as cores do Brasil na sua campanha, né? Mas eu vi várias pessoas que não votaram no Bolsonaro usando o verde e amarelo, é a camiseta da seleção. Então, esse sentimento, assim, mais... A gente parou um pouquinho de discutir. Até teve, né, os lances, né, políticos e tal, mas eles ganharam menos força, né, nos debates da internet e tal. Até mesmo o presidente Lula, né, jogou os ministros um pouquinho antes do jogo, numa estratégia também de abafar. Malandreado. Não, uma estratégia, né? Então, assim, por quê? Porque o Brasil realmente se engajou. Eu não acompanhei as últimas Copas. E esse ano eu falei, pô, tá aí, era o computador num jogo, até jogos, assim, tipo, de outras seleções. Eu tava que eu vou dizer acompanhando uma na medida coisa. do possível. E eu acho que então teve isso. A gente veio assim de meses muito desgastantes. Assim, tipo, de muita oposição política e todo mundo brigando, se xingando, aquela coisa toda. Teve o amargor, né, para 50% da população brasileira que não teve o seu candidato eleito, aquela coisa toda. E de repente veio um time, aí tem aquele gol maravilhoso do cara lá, como é que é o nome dele? Do Ganso. Charles. E outra, a formação Pombo. dessa equipe Pombo. é aqui, depois de 2006, mais deu esperança pro torcedor brasileiro. Cara, é a equipe que, tipo assim, ó, mano, essa é a equipe do Hexa. Não tem... Por exemplo, cara, aí eu explico, no meu ponto de vista, essa questão do enfraquecimento nas duas últimas Copas, 2014 e 2018. E, de fato, eu acho que teve uma menor aderência no sentido de torcer... Engajamento. Engajamento da galera. Justamente porque os times, cara... tipo assim, todo mundo antes de entrar na Copa já falava, vai cair na fase de grupo, entende? Tipo, com esse time aí. Mano, a gente vai lembrar que o Fred foi o nosso atacante, entende? Tipo assim, pô... O Fred me segue no Instagram. Um abraço, Fred. Tamo junto. Não, o Fred é um querido, mas Não tipo fala assim... dele. Não, ele é um querido, mas tipo assim, pô, cara, essa era a opção que nós tínhamos, o máximo de opção que nós tínhamos. Hoje, nós temos os caras que estão goleando nos seus times na Europa, entende? Então, poxa, nós temos Rodrigo e Vinícius Júnior, que são os caras que, poxa, disputam vaga lá no Real Madrid, entende? Nós temos o Rafinha, que é o ponta-direita do Barcelona. Então, tipo assim, pô... Então, depois de 2006, que foi o time que perdeu pra França, poxa, de novo reacendeu. Então, eu acho que essa Copa e a próxima, cara, vai trazer muita esperança pro futebol brasileiro de novo, assim, sabe? E outra, tá vindo forte a base. Ouçam o nome, Endrick. Esse menino vai voar também como um novo camisa 9 pro Brasil. Ok. Mas enfim, diante disso fica a tristeza. Fica a tristeza da derrota. E diante da tristeza da derrota, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Cara, eu xinguei muito. Primeiro, começa por aqui, né? Xingamentos não feios, mas enfim, eu xinguei muito a vida, a história. Nossa, sério? Não que eu xinguei, tá? Não que eu xinguei. Mas eu fiquei muito triste, de fato, e diante da... Eu fiquei Tite.
Eu fiquei Tite. Mas diante do gol, cara, da Croácia, eu falei, cara, inacreditável futebol. Cara, e aí depois disso foi né? Entramos no ápice e depois veio aquele anticlímax desastroso. Foi, cara. Caindo as esperanças, chute após chute. Oi. E aí, tipo assim, meu, cara, E deixa eu te é isso contar, mesmo. eu tava indo pra Belo Horizonte, né? Aí eu peguei, tipo assim, primeira coisa que eu vi, eu falei, cara, voo azul, beleza, vai ter televisão, assisto no avião da Azul. Aí peguei o voo aqui de Joinville e tal, cheguei lá no aeroporto, assisti o primeiro tempo ali, já aguardando o voo. Sim, a gente viu isso. Lá em Campinas. O Lipão muito empolgado. Entrei dentro do avião, feliz da vida, né? Pô, agora ligar a televisãozinha, assistir o jogo e tal. Cara, primeira vez que eu pego um voo da Azul, Bibo Viagem sabe o que eu tô falando, que não tinha televisão. Eu nunca peguei um voo da Azul, a não ser a TR aqui, nunca peguei um voo da Azul sem televisão. Só um dia, cara, sem televisão, mano. E aí, agonia. O piloto não falava nada, aquele miserável, porque... Ai, caraca. Sei lá se ele era anti-Brasil, o que ele era, mas não falava nada. Aí eu pousei em Belo Horizonte, liguei a internet. Quando eu liguei a internet, o Neymar fez gol. Cara, Eu vi esse gol na van, eu também Aí tava no eu aeroporto. vi, falei, né? Acabou, Feliz da agora vida, é isso, acabou, tal, sei o quê. Aí depois, um pouquinho mais pra frente, pegando a bagagem, pô, Croácia marcou Eu também. gol, cara. Ah, Pô, nossa. sabe que dá pra. O 4G, 5G já funciona antes do avião pousar, né? Eu já ligo, já. Quando eu vejo que quando eu começo a ver casa lá embaixo, eu já ligo, já pega, já. mas Valeu, sabe que claro. isso, Um mas abraço. sabe que isso faz com o avião pena? Nada a ver. Lari, Quantos aviões já caíram por causa por minha disso? causa. Quantos aviões já caíram por minha Ed causa? disse que Mas é falha- isso, cara. A derrota é dolorida. Não, a E eu ainda derrota, tô- ela é pedagógica. Vamos lá, por que eu creio que a derrota... É primeiro que todo mundo aqui já Não, perdeu. pera, tu ficou triste com a derrota, Bibo? Pô, eu quero sair do assunto futebol. Não, calma. Fiquei, cara. Então, foi a primeira vez, assim, depois de anos, que eu voltei a torcer para assim, futebol e me importar. Eu só não comprei camisa porque tava muito caro, assim, confesso que pro meu bolso ficou meio salgado. essa aqui foi um presente Até pensei em pra você. comprar umas mequetrefe aí debaixo de viaduto e tal, mas assim, pensei mesmo em comprar camisa e tal, acompanhei os jogos, acompanhei até alguns em família, mas aí depois o Kalel pedia para mudar pro Procurando Nemo, aí a gente tinha que ir pro celular ou tablet e tal. Mas assim, Na hora cara, do torci chute da mesmo, cara, torci mesmo. Acreditei, assim, tipo... Até botei uma foto com o olho lacrimejado no meu Instagram, mas ali tem uma mentirinha de internet, né? Eu não tava chorando por causa do jogo, é porque eu tinha acabado de bocejar. Aí quando você boceja, fica com o olho lacrimejado, né? Daí eu fiz uma cara de triste e falei, eu acreditei. E a galera chorando comigo e tudo e tal. Mas assim, eu lamentei. Não, eu lamentei porque eu penso que isso daria uma alegria para o meu povo, sabe? Uma alegria para o meu Deus, povo. cara. essa Queria daí só é fazer meu trágica. povo sorrir. Exato, eu só queria fazer meu povo E sorrir. tu, Lari, tu ficou triste, tu ficou na bad? Eu nem assisti o chorou? finalzinho depois do gol do Neymar, porque eu fiquei muito Nervosa. Tu daí viu a começa- galera botando meme, assim, tapando... Tu era daquelas, assim, que botou a toalha em cima da mesa e ficava da televisão e só dava uma espiadinha, assim? Quando o Neymar fez gol, daí faltava muito pouquinho ali, daí eu comecei a ficar com dor no estômago, daí eu saí e fui botar as bolas da coisa de Natal. E E só aí eu vi o esperar gol. o finalzinho. Mas daí corri pra sala lá pra ver o finalzinho, que eu achei que E a Croácia ia, né? meteu a bola. Eu nem quero dizer o que aconteceu. Eu posso dizer? Pode. Eu vou não vou expor o nome. Tá. Mas uma menina da minha equipe, tava eu e ela assistindo o finalzinho, mas muito final, assim, que eu não tinha ganho ainda. Tava nos pênaltis, aí uma pessoa da sala que tava assistindo comigo falou assim... Pá, mas assim, ó, se o Brasil perdesse, ia ser bom, né? Porque nós temos o Revival amanhã. Aí eu não preciso organizar no dia. Aí eu não preciso organizar aquela loucura É de culpa cadeira dela. e coisa. Ela acabou de falar, o bicho fez gol. A Croácia fez gol. Eu falei, amiga dela, pelo amor de Deus, não fala pra ninguém que eu disse isso. Peraí, mas isso aí me lembrou aquele Não emoji, me né? fala o nome. Não, isso aí me lembrou aquele emoji do Michael Scott, né? Grande Michael Scott, né? O diretor da filial de Scranton, da Dunder Mifflin. É The Office, enfim. E aí tem... Ninguém soube que tu falou agora. O Bibo falou ali um aramaico. Enfim, o Scott... Scott do- inside a picture back to the Mike Thomas Exactly. Aí eu tenho um memezinho dele chorando, né? Tipo assim, patrões com a derrota do Brasil. Tipo, o cara chorando e no fundo ele mostrando a carinha rindo, assim, porque a galera vai voltar a trabalhar Não vai normal, né? ter folga. Exatamente. Mas isso é fato. Enfim. Mas e aí? Então, e tu, pastor Lipão, ficou triste? Meu Fiquei Deus. triste, cara. Mas acho que a grande questão da tristeza vamos. é o como nós lidamos com ela. Ai, Deus. Acho que esse é o ponto. Por Boa. conta do quê? Até o gancho que eu queria puxar lá atrás para gente sair do assunto do Da futebol derrota? é o fato de que, por mais bem preparado que você esteja,
você está suscetível a derrotas. Boa, boa. Nem sempre o melhor vence. Essa é a verdade do mundo. E assim como o futebol, a vida não é justa. Exatamente. O mundo é injusto, a vida é injusta e nós aguardamos o Deus justo para fazer justiça. Boa. Então, diante da derrota, eu acho que a grande questão é o quão mais rápido a gente aprende a lidar com ela. Até, inclusive, eu fiz uma postagem depois da derrota da seleção brasileira, que o Alisson Becker, inclusive, curtiu e aí foi lá, tal, enfim. Caraca, pai. Que foi sobre você ter que escolher o que você faz com suas lágrimas. Ou se afoga nelas, ou usa elas para regar o teu futuro. E, de fato, as derrotas, elas são os melhores pedagogos que existem. Crianças que não aprenderam ou não tiveram a experiência da derrota, porque os pais, de alguma forma, tentaram impedir que a criança sofresse a derrota, a Lari, ela é experiente nisso, enfim, não sabe lidar com a dor. E aí acabam crescendo... Oi? Foi um elogio ou foi que eu sou ótima no que... Não, é que... Não, porque o instinto materno tenta proteger. Então não instinto... foi elogio. Não foi uma crítica. Pra tu mudar, Lari. Não, ela está se esforçando. Mas é porque o pai, ele é mais racional nesse sentido, no sentido de você olhar para a criança e saber que ela precisa perder, ela precisa chorar, ela precisa passar por algumas adversidades. E isso faz parte da experiência da vida para forjar o caráter, para forjar a humildade. E diante disso tudo, eu acho que a questão as derrotas são inevitáveis. E isso é um golpe na teologia coach, é um golpe na teologia triunfalista, que propõe uma ideia de que estando com Deus é só vitória. Tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Na verdade, eu acho que dá uma piorada, né? Porque você já tem... Da vida comum, você já tem os acasos da vida. Tem os B.O. da vida. É doença, briga, perder o emprego. Já é natural da vida, né? E aí você segue a Jesus, você obedece a Jesus, você ainda tem que perdoar, ainda tem que andar mais uma milha. Então, acho que tu dá, assim... Tipo assim, a vida com Jesus dá uma intensificada. Então, mas eu concordo, eu acho que dá uma intensificada no sentido de que atrai sobre nós perseguições e problemas que não teríamos, mas em contrapartida, a vida cristã ela também nos ajuda a administrar o caos, a administrar a dor, a administrar o sofrimento. Coisa tal que fora de Cristo, dificilmente você tem dispositivos de esperança que podem, de alguma forma, te ajudar a driblar o sofrimento e a dor, de tal forma que você transforme o caos em ordem, você transforme a dor em algo bom e assim por diante. Eu acho que a fé cristã ela tem esse aditivo, né? Ela nos ajuda a lidar com a dor de uma melhor forma. Ressignifica as coisas, né? Assim, nem sempre aquilo que a gente... Às vezes a tua dor não tem um propósito, né? O pessoal, porque essa dor tem um propósito. Não, às vezes não. Às vezes não. Às vezes por exemplo, assim, Deus tinha um propósito com isso. Não, uma mãe perdeu um filho. Deus pode ter um propósito? Pode. Acho meio estranho, mas pode, né? Ele é Deus. Mas às vezes não, às vezes é só dor mesmo. Mas ainda assim, há um consolo na cruz. Né? Há um consolo, porque na cruz nem sempre eu vou encontrar a resposta. Mas com certeza eu encontro consolo, porque eu estou falando de um Deus crucificado. Então, na cruz, eu nem sempre encontro resposta, mas com certeza eu encontro consolo. Então, o cristão tem esse lance da fé, ele tem a shalom divina, né? Ou seja, essa paz, esse mundo organizado a partir de Deus. Né? A shalom é uma coisa muito, muito completa, é uma vida completa. E, obviamente, que uma vida completa, uma vida perfeita em Deus, é uma vida que tem uma certa harmonia. Né? Agora, obviamente que isso não nos isenta de derrotas, de fracassos. E nós, cristãos, sim, por mais que não há um propósito para tudo, nós podemos encontrar propósito, podemos ressignificar, entendeu? E outra, quando tem alguma derrota na nossa vida, até mesmo o crente maduro, ele sabe que ele não é, por exemplo assim, o crente maduro, diante de uma provação, ele não diz, Deus, por que eu? O crente, ele sabe que ele é digno de coisas piores.
O crente maduro não pergunta, ó Deus, por que isso na minha vida? Não, ele sabe Deus. Ó céus, ó eu terra. eu vivo num mundo Na verdade. que tem tristezas. Eu vivo num mundo em que isso é possível. Então é o crente imaturo que pergunta, ó Deus, por que estou passando por isso? Ó Deus, por que eu? Daí Deus responde para essa pessoa, por que não você? Né? Então existem contingências na vida e o cristão maduro sabe disso, ele lida com isso, né? Só que ele sabe que Deus está com ele e ele tem forças a partir de Deus e ele aprende, primeiro que o fracasso te localiza. O fracasso te localiza. Cara, você é mortal, você é dependente, você é carente, você não pode tudo. Até na questão do futebol, né? Essa Copa, ela mostrou vários times que com muito potencial deixando a Copa. Exato. Sendo eliminado por times mais fracos, Exato. teoricamente. Então, o mundo é assim, ele surpreende muitas vezes. E a gente até pode ficar surpreso se, de repente, um time, Marrocos ganhar essa Copa, entendeu? Aí a gente vai dizer que... Jochinha tá torcendo pro Marrocos. Legal, né? Então, assim, seria bacana. Então, assim, mas será que isso foi o quê? Não, gente, foi uma somatória de coisas e às vezes a derrota acontece para nos localizarmos. Há quem diga, por exemplo, que o Brasil, né, por muito tempo jogou Copa, muito na confiança, nós somos os pentacampeões. E essa arrogância fez com que muitas vezes, né? Ou o próprio Anderson Silva, lembra? Que era arrogante, que de alguma forma brincava e usava, né, de uma tática psicológica contra seus adversários, passando um certo ar de arrogância. Né? É a questão do... como é que é? O orgulho precede a queda. Né? Então, assim, Provérbios Eu até diz disse isso. assim, ó, o problema do Brasil para estar tanto tempo, né, lutando pelo Hexa é que ele é penta. Eu falei esses dias. Porque é justamente isso, né? Às vezes entra com tão salto alto, e eu acho que o Brasil tem essa moral, o Brasil é penta, o Brasil forma os craques pro mundo, é isso mesmo. Só que eu acho que às vezes não, o futebol está sendo ressignificado. Né? E um ponto importante aqui cara, o Bibo comentou sobre crentes maduros, né? Eu acho que de fato, assim, né? Por que não você? Deus responderia, né? Mas eu acho que talvez uma pergunta que muita gente faz, e até eu citei isso na pregação sobre o Deus que usa tempestades, é justamente isso, né? Porque é uma coisa boba, se tu for parar para pensar, para muita gente o futebol, né? Talvez o Bibo há um tempo atrás olhasse para isso e pensasse, né? Cara, é só futebol, entende? Como a gente olhava há muito tempo atrás e pensava, cara, é só a política, entende? Então, essas dores, o nosso candidato não ir, a nossa seleção não ganhar, né? Ou mesmo o cara como jogador, né? Porque, por exemplo, o que nós vimos em alguns jogadores, postando textos da palavra, fora de contexto, para falar sobre Deus estar com eles, Deus está, né? E nós vimos que, Deus por joga no exemplo, nosso time. a seleção do Equador toda na concentração orando de mão dadas e a seleção do Equador foi eliminada na fase de grupos. Então, não é, né? Então, aí Deus se importa com o futebol? De que forma Deus se importa com o futebol, né? Então, acho que esse é um ponto. E diante da dor, cara, algo que eu ministrei naquela questão sobre o Deus que usa tempestades é a gente parar de perguntar o que Deus não está fazendo em meio à dor, mas talvez perguntar, Deus, o que tu pode estar fazendo em meio à dor? Esse é o ponto. Porque, às vezes, Deus não necessariamente na dor esteja fazendo alguma coisa, mas em você Ele está fazendo alguma coisa. E não por causa da dor, mas é porque tu precisou passar por esse momento difícil, por essa temporada, para te mostrar a tua falta de dependência em Deus, para mostrar a tua falta de devoção a Deus, um arrependimento que você precisava, enfim. Uma pessoa que morreu de câncer, ela foi derrotada? Né, talvez alguns pensam que sim, ela foi derrotada pela doença, pelo câncer. Agora, uma coisa a gente tem que entender que irmãos e irmãs da fé morrem de câncer, né? Irmãos e irmãs da fé Estamos no mundo. sofrem tragédias. Agora, então, talvez ela não tenha sido curada do câncer, mas com certeza, se foi um crente maduro ou teve um discipulado, pode ter sido curada no câncer. Exato. Nesse lance, né? Enquanto ser humano, sabe? Enquanto entender a situação e ainda assim manter a fé e esperança no Deus da vida, né? Faz um tempinho eu estava fazendo devocional no meu canal, tem um quadro que é só de devocional, e eu estava falando sobre isso, né? E se, no final das contas, o objetivo de tudo que a gente está passando não é o resultado final? Por exemplo, uma pessoa que, enfim, está passando um processo super difícil com uma doença de um filho, com alguma coisa assim, e se o fim desse processo não é a cura? Porque a gente passa pelo processo pensando, puxa, tá sendo tão difícil, mas eu creio, Deus vai fazer, Deus vai curar. E se
A pergunta do devocional era essa. E se o processo era mais importante do que o produto final, ou do milagre final, ou do resultado final? E aí, a gente vai achar isso injusto ou justo, ou bom ou ruim, né? Porque, às vezes, o que Deus quer é o nosso coração no processo, e no final não importa, porque isso não importa, talvez importa muito para nós, mas para Deus o que mais importava era o nosso coração, que talvez se voltou para Jesus, era, sei lá, alguma coisa que mudou durante esse processo. E justamente eu estava falando sobre isso, enfim, porque muitas vezes a gente acha injusto, né, ter passado por tantas coisas e no final, pô, Deus não fez nada. Não, é que talvez realmente isso aqui não era o que Deus queria ter feito, né? Sei lá, enfim, mais ou menos isso. Mas por que eu estava fazendo esse devocional no meu canal? Justamente porque eu passei 2 anos, eu vou fechar o ciclo, vai. 2 anos exatamente, em outubro, fez 2 anos que eu passei por um processo e não tive o resultado final. Eu passei por um processo tão louco nesses 2 anos, assim, específico, de um assunto que para mim estava igual a Copa. Para mim estava ganho, porque Deus estava comigo, porque eu tenho certeza que foi Deus que falou, porque eu não faço nada, que não dou um passo sem que seja realmente a direção de Deus, sabe? Envolvi meu marido, envolvi pessoas que eu amo para orar junto, sabe? É palavra, é coisa. Deus abrindo as portas de uma forma muito bizarra, assim, foi muito legal. Mas daí... E é isso. E nesse tempo, nesses 2 anos, para mim, assim, hoje, sinceramente, não, você não gostaria que Deus, então, agora mudasse o quadro? Queria, de verdade. Mas para mim isso já não é mais o mais importante. O que eu vivi nesses 2 anos, eu perdi completamente o controle e eu entendi que Deus... Eu sei que o que eu vou falar parece a coisa mais... Ai, nossa, pelo amor de Deus, se tu não aprendeu isso durante a tua vida, não, com Deus... Mas, para mim, ficou muito claro de que Deus me ama e que, se eu não entender que Deus me ama da forma que Ele me ama e não da forma como eu acho que Ele deveria me amar, tá tudo perdido. Então, talvez isso aqui foi necessário para coisas maiores que eu vou viver lá na frente, dificuldades maiores que eu precisei desse ensinamento. De talvez eu vou viver coisas mais doloridas, mais difíceis, mais profundas, que eu precisei entender agora de que Deus me ama da forma como Ele, que é o caso da Copa. Mas, puxa, porque qual que é a grande questão na vida com Deus? Deus pode todas as coisas. Mateus 7 fala isso, né? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os filhos, imagina Deus que está no céu. Nossa, se vocês pedirem. Quando a gente lê isso, a gente fala... Deus, é só ser essa estrela, pô. Não é mais nada. Deus, esse é o B.O., porque Deus pode fazer. Deus pode mudar, Deus pode curar, Deus pode dar, Deus pode... Mas, e aí? E por que ele não faz? E por que ele não dá o hexa? E por que ele não dá os milagres? E por que ele não cura? Já diria o Neymar, essa não foi a vontade de Deus. É isso. Mas assim, é interessante toda essa fala da Lari, porque eu acho que o caminho da maturação cristã, e a gente percebe muito isso em Paulo, por exemplo, Paulo falando em Romanos 8, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por meio daquele que nos amou. Paulo, ele não está falando sobre ter uma vida ausente de derrotas, ausente de problemas, ausente de dificuldades. Pelo contrário, que é alguém com mais problema e BO para resolver do que Paulo, tá difícil. E até um ministério fracassado aos olhos da igreja de Corinto, por exemplo. Completamente. Né? O que é sucesso, né? Quem define isso? Exato. E aí o que eu percebo que Paulo entendeu, e que eu acredito que é o caminho da maturação cristã que nós precisamos entender, e não entender de maneira intelectual, mas entender de maneira afetiva. O que Paulo entendeu é que, na realidade, existem 2 jogos. Um jogo natural, onde a gente é derrotado, onde a gente leva gol, onde a gente ganha, onde a gente perde, e um jogo espiritual. E nesse jogo espiritual a gente já venceu. Então, o que Paulo aprendeu foi colocar a alegria dele nesse jogo espiritual. E tirar o sentimento dele, e não que ele fosse um robô, certamente não era, chorava, lamentava, se entristecia, enfim, mas tirar
a esperança e a expectativa dele no sentido de depositar a vida dele na confiança das vitórias terrenas. E, de fato, isso é um grande segredo da caminhada cristã. Nós colocarmos nossos olhos na vitória que temos em Cristo. Porque, no final das contas, é isso que faz a gente passar pela prova dando glória a Deus. É isso que faz a gente se alegrar na provação. É isso que faz a gente dar graças em toda e qualquer circunstância. E não é uma coisa sobre-humana, mas é uma coisa, eu diria, que diz respeito a uma vida espiritual, uma consciência muito clara e definida de que, de fato, em Cristo somos mais do que vencedores. Mas o Brasil perdeu, mas em Cristo somos mais que vencedores. E eu sei que isso, para um incrédulo, pode parecer tipo assim, que placebo, que ideia maluca é essa? Mas para aquele que crê em Cristo de fato e tem essa fé, a gente pode se agarrar nessa esperança de tal maneira que as derrotas que a gente vai enfrentar não nos derrubem no sentido da esperança e da expectativa. Porque até mesmo, por exemplo, a derrota para uma doença, que seja o câncer, ela pode ser reinterpretada e ressignificada com os olhos da fé, como, na verdade, a vitória, porque eu morri em Cristo. Né? Então, a partir do momento que a gente interpreta a vida com o jogo que é eterno, e nesse jogo que é eterno a gente já venceu em Cristo Jesus, a gente tem outros olhos para as derrotas terrenas e transitórias. E até um ponto que é muito interessante, né? Porque se nós olharmos o relato lá de Jesus e os discípulos e eles enfrentando a tempestade lá no Mar da Galileia, nós vamos perceber que Jesus usa um termo ali que é uma ordem para que eles entrassem, uma ordem com força para que eles entrassem na água. Em outras palavras, eu preciso que vocês entrem nesse mar hoje. Então eles entraram nesse mar. E é interessante porque eles estavam acostumados a remar ali. Vale lembrar que a maioria dos discípulos foi chamado ali à beira do Mar da Galileia. E eles se utilizaram das suas habilidades na hora da tempestade. Eles se utilizaram daquilo que era rotineiro para eles. Exemplo, eles remaram. Só que a tempestade ali a habilidade deles não foi suficiente. Eles remaram 5 quilômetros, estavam no meio do mar, eles foram no entardecer e já era 3 da madrugada, e somente nesse tempo que Jesus agiu, foi até eles e assim por diante. Inclusive, é interessante que o texto fala que Jesus nem pararia neles, Jesus passaria por eles, entende? Então é interessante que Jesus não responde da forma que a gente quer, muitas vezes. As nossas habilidades, muitas vezes, não vão ser suficientes. Mas, ainda assim, as tempestades servem para alguma coisa, né? No caso deles, eles não conseguiram perceber, mesmo diante das suas próprias habilidades, mesmo diante de Jesus vindo em favor deles, não conseguiram perceber, porque vai lembrar que Jesus, então, parou, subiu no barco, as águas se acalmaram e tudo ficou tranquilo. Mesmo assim, eles não conseguiram entender. Por quê? Aí o texto diz, porque eles estavam com o coração endurecido. Ou seja, cara, ninguém vai conseguir perceber uma bênção de Deus em meio ao caos, em meio às derrotas da vida, em meio a uma derrota profissional, no caso deles ali agora, né? Por conta de um coração duro, às vezes, né? Muito influenciado pela uma teologia da prosperidade, ou achar que Deus tem que responder da maneira que tem que responder e assim por diante. Então, muitas vezes, de fato, as derrotas nós não conseguimos aproveitar e derrotas vão acontecer, é uma realidade da vida, só que a gente precisa saber lidar. E o fato de não sabermos lidar muitas vezes sim, de acordo com esse relato da tempestade, é um coração duro. É um coração que não consegue enxergar o que Deus está fazendo. E eu acho que é até uma questão de perspectiva, né? Porque quando olhamos pela perspectiva, por exemplo, apresentada por Paulo em Romanos 8, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente consegue se apropriar da fé e da esperança de que até mesmo as derrotas se transformam em vitórias. E um bom exemplo disso é olhar, por exemplo, para Cristo no Getsemane, orando ao Pai, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ali, na natureza humana de Jesus, ele está clamando alívio para a dor que ele saberia que enfrentaria. Espiritual, física e assim por diante. E o pai demonstra para o filho que essa não era a vontade dele. A vontade dele era que o filho padecesse, sofresse por nossa causa, pelos nossos pecados. E olhando por uma perspectiva humana,
e até sobre a perspectiva humana de Cristo, de certa forma, ali Cristo teve a sua vontade humana derrotada, a perspectiva romana, judaica, era uma perspectiva de derrota, porque aquele que havia insurgido contra a ordem do judaísmo, contra a ordem de Roma, foi aplacado e agora ele está pregado em uma cruz. Então foi uma derrota, mas nós bem sabemos que, na verdade, ali foi a maior Copa do Mundo vencida, né? Cristo venceu ali, né? Inclusive isso fica bem claro no relato dos discípulos a caminho de Emaús. Sim. Então você tem ali 2 discípulos, provavelmente um casal, e eles estão discutindo e Jesus chega, encosta neles e, né, o relato vocês conhecem, enfim, tá lá na tela de Lucas isso, e eles vão, e Jesus vai mostrando por toda a escritura como a perspectiva teológica deles estava errada, e dentro da perspectiva teológica deles, eles estavam derrotados, Roma venceu, e assim, tanto que para muitos judeus do tempo de Jesus, o cativeiro ainda não tinha terminado, então ainda era um sentimento de um povo cativo, né, porque por mais que eles tivessem liberdade, ainda deviam, né, impostos e obediência a um povo que era romano. Então, Jesus mostra pelas escrituras como a perspectiva deles estava errada, né? E Jesus, inclusive, é duro com eles e tal. E eles reconhecem Jesus no partir do pão. Enfim, Jesus some. E eles voltam para Jerusalém. E aí os olhos são abertos, né? Os olhos se abrem e tal. Até canta, né, a música do Morada lá e tal. E aí o que acontece? Eles têm um entendimento, né? Que, na verdade, o fracasso de Deus é a nossa vitória contra o mundo. Né, que o fracasso de Deus aos olhos dos governantes e dos imperadores deste mundo, na verdade não é o fracasso, né? Aquilo que parece ser o fracasso é a vitória de Deus. É a loucura de Deus que é muito mais sábia do que a sabedoria humana, como Paulo vai falar em 1 Coríntios 1. Então, isso fica muito claro, assim, como nós precisamos ter a perspectiva de Deus, porque tendo a perspectiva de Deus, tendo ali um conceito teológico de criação, queda, redenção, ascensão, a gente consegue ler a vida. Vamos saber que vai ter os perrengues, que vai ter os fracassos. Agora, o importante é que o cristão maduro, ele não desiste perante o fracasso, porque ele sabe que tem um caminho a ser caminhado, né? E esse caminho se faz na vivência cristã, e que o fracasso vai fazer parte. E ele não vai parar por conta desse fracasso ou dessa aparente derrota, mas ele continua porque ele está com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé. Muito bom. Eu lembro de uma vez que eu fui no mercado com o Zion. Ele era um pouquinho menor, devia ter uns 4, 5 aninhos. E eu lembro que ele estava chegando no caixa assim, aí ele pegou eu já vinha pensando assim, toda vez que eu venho, ele vem, ele pede um negócio, tá bom. Por quê? Porque eu tinha dinheiro para pagar aquele doce dele, os chips, enfim, cada hora é uma coisa. E eu fui percebendo que isso foi virando rotina. Daqui a pouco ele tava com o Play 5 dentro do carrinho. São os clubes, né? São os clubes na TV. Eu peguei esse patinete aqui. Peguei essa moto aqui elétrica. E eu comecei a olhar para aquilo, eu comecei a ficar preocupada, assim, né? Puxa, será que isso está certo? O que está fazendo dentro da cabecinha dele? O que ele acha que é? O que ele acha sobre a descartabilidade de dinheiro? Enfim, será que está certo? E eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu estava com ele e tal, e ele, novamente, né? No caixa, mãe, deixa eu pegar isso aqui. Botou assim, eu falei, filho, não. Quando eu tirei assim, ele olhou com aqueles olhinhos, né? E eu pensei, ai, cara. Eu vou ceder mesmo. Ai, por que eu não deixei o pai fazer isso, né? Daí eu tirei e falei, não, filho, não, hoje não. E já meio que olhando pro outro lado, que eu já não queria ver a carinha de gato de botas, né? Aí ele falou, mas por que não? Eu falei, não, por que não? Esse aqui é caro, esse aqui não vou levar. Aí ele pegou um menorzinho e falou, não, então esse. Porque você percebe que não era que ele queria aquilo. Ele só queria levar alguma coisa e o prazer de comprar. E aí eu falei assim, filho, consumismo. Não, hoje não vamos levar. E aí ele falou assim, ele fez uma pergunta assim, mãe, mas você pode. Você tem dinheiro. Por que você não vai me dar? Eita. Você não gosta? Você não quer me dar? E eu lembro que na hora assim, eu perguntei para ele, filho, você tem que aprender a confiar na mamãe. E não no que a mamãe pode te dar. Se você confia em mim, eu não vou te dar porque você não precisa e você não deve levar hoje. É óbvio que ele não entendeu nada, né? Uma criancinha talvez não entendeu nada. Mas eu fiquei pensando isso porque essa é a nossa vida com Deus. Se a gente não confiar
em Deus e não, de fato, Deus é bom porque, puxa, né? A gente ouve muito isso, né? Nossa, Deus curou fulano, Deus é bom. E realmente é. Mas dificilmente a gente ouve isso, né? Puxa, eu tô desempregado. Nossa, Deus é bom. Dificilmente a gente ouve. Talvez não, mas Deus é bom, né? A gente ouve uma coisa mais... Mas por quê? A gente tem dificuldade em assimilar um Deus que tem dinheiro, digamos assim, né? Que tem como prover aquilo ali, e ele não vai fazer isso, né? Então, por isso que quando eu me tornei mãe, e Lipão, né, começou dizendo, realmente é uma dificuldade minha, assim, eu tenho muita dificuldade em falar, não, vocês não podem, não, vocês não vão, quando realmente eu posso. Quando eu não posso, é mais fácil. Não, tá doido, menino, não pode, não tem como, não, é mais fácil. Mas quando eu posso, essa coisa mais educativa e disciplina, eu tenho dificuldade. E eu, depois que eu me tornei mãe, é que eu comecei a assimilar um pouquinho de como provavelmente Deus forma as coisas e projeta as coisas, que realmente Ele pode todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, foi Ele quem criou todas as coisas, para Ele é assim, ó. E aí, assimilar isso de que Ele não vai me dar, mas porque tem a ver com a bondade de quem Ele é muito difícil. Nossa, depende de uma maturidade, depende de fé, depende de você... Nossa, puxa, é todo uns astros se alinhando pra gente entender isso. Interessante, né, que Paulo usa essa linguagem lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, né? Que ele gostaria de falar como espirituais, mas ele não pôde. Então ele falou como a carnais, como a crianças em Cristo. É interessante que ele está falando sobre crianças em Cristo. Né? E criancinhas, bebês, né? Gente que não é crescido, logo recebeu a fé, mas continua com atitudes imaturas, né? E a ideia ali, né? A conclusão é a seguinte, que as pessoas ainda estão vivendo com uma cosmovisão carnal, né? Por quê? Porque não entende o que é viver a vida cristã plenamente, né? E muitas vezes a gente, diante da dor, é assim, diante da derrota, né? Não entende, não consegue entender, é uma criança birrenta, porque a gente não consegue enxergar o todo, né? Mas eu acho que é a coisa mais difícil na caminhada com Deus. Para mim, na minha opinião, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, esse mistério de Deus poder alinhar todas as coisas e não faz. Porque Deus fala sobre a gente insistir em oração, e sabe o que é mais doido nas orações da Bíblia? Porque são respondidas. Isso é interessante. Nem todas, né? A de Jesus não é. A de Paulo também não. Do espírito da carne. Então, tipo assim, cara, tem... E aí Jesus exato. Insiste, continua insistindo. A dos demônios, né? A dos demônios, demônio de Gadara. Joga a gente pra aqueles palmeirenses lá. Tá, vai. Né? Tipo assim, mas cara... isso é interessante porque, na verdade, é a coisa mais difícil por um simples fator. Por conta de que nós queremos ser Deus de Deus. Controlar. Caraca, mano. E Fechamos aqui. a fé cristã é um exercício de você se colocar no seu lugar. Boa. De você colocar-se num lugar de dependência do Senhor. Até, inclusive, para já caminharmos aí para a reta final, eu queria ler um trecho. Aí eu já encorajo você a procurar no Google. É um livro poético, assim, tal, de história do Max Lucado, que é A Sabedoria do Lenhador. Eu vou ler só um trecho, porque eu acho que é bem interessante nessa conversa que a gente está tendo. Sobe a musiquinha do Oceans. Sobe lá. Fecha em mim aqui, ó. Essa é demais. Olha lá. Era uma vez um velho homem que vivia em uma pequena aldeia. Apesar de pobre, ele era invejado por todos, pois ele possuía um lindo cavalo branco. Até o próprio rei cobiçava o seu tesouro. Um cavalo como este nunca havia sido visto antes. Tal era seu esplendor, sua majestade e sua força. As pessoas ofereciam preços fabulosos para o cavalo, mas o velho sempre se recusou. Este cavalo não é cavalo para mim, ele dizia a eles. É uma pessoa. Como você poderia vender uma pessoa? Ele é um amigo e não uma posse. Como você poderia vender um amigo? O homem era pobre e a tentação era grande, mas ele nunca vendeu o cavalo. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cachoeira. Toda a vila veio vê-lo. Você, velho idiota, eles zombavam. Nós dissemos-lhes que alguém iria roubar seu cavalo. Avisamos que você seria roubado. Você é tão pobre. Como você ia conseguir proteger um animal tão valioso? Teria sido melhor ter vendido ele. Que você queria. Nenhuma quantia teria sido muito alta. Agora o cavalo se foi e você foi amaldiçoado com o infortúnio.
O velho respondeu: não falem tão rápido. Digam apenas que o cavalo não está na cocheira. Isso é tudo que sabemos. O resto é julgamento. Se eu fui amaldiçoado ou não, como você pode saber? Como você pode julgar? As pessoas contestavam: não tente fazer com que nós pareçamos tolos. Nós podemos não ser filósofos, mas a grande filosofia não é necessária. O simples fato de seu cavalo se foi é uma maldição. O velho falou de novo: tudo o que sei é que o estábulo está vazio e o cavalo foi embora. O resto eu não sei. Que seja uma maldição ou uma bênção, eu não posso dizer. Tudo que podemos ver é um fragmento. Quem pode dizer o que virá a seguir? As pessoas da aldeia riram dele. Eles pensaram que o homem era louco. Eles tinham sempre achado que ele era um idiota e, se ele não fosse, ele teria vendido o cavalo e vivido com o dinheiro. Mas, ao invés disso, ele era um pobre lenhador cortando lenha e arrastando para fora da floresta para vendê-la. Ele viveu na miséria da pobreza e agora ele provou que ele era, de fato, um bobo. Após 15 dias, o cavalo voltou. Ele não havia sido roubado. Ele havia fugido para a floresta. Ele não só voltou, mas trouxe uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Mais uma vez, o povo da aldeia se reuniu em torno do lenhador e disse: velho, você estava certo e nós estávamos errados. O que pensávamos que era uma maldição foi uma bênção. Por favor, perdoe-nos. O homem respondeu: mais uma vez, vocês vão longe demais. Digam apenas que o cavalo está de volta. Falem apenas que uma dúzia de cavalos voltaram com ele, mas não julguem. Como vocês sabem se isso é uma bênção ou não? Vocês podem ver apenas um fragmento, a menos que você conheça a história inteira. Como pode julgar? Você lê apenas uma página de um livro e pode julgar o livro todo? Você lê uma única palavra de uma frase e pode entender a frase inteira? A vida é tão vasta, mas você julga uma vida inteira com apenas uma página ou uma palavra. Tudo que você tem é um fragmento. Não diga que isto é uma bênção. Ninguém sabe. Estou contente com o que sei e não estou perturbado com aquilo que eu não sei. Talvez o velho esteja certo, disseram um ao outro. Então, eles disseram um pouco. Mas, no fundo, eles sabiam que estava errado. Eles sabiam que era uma bênção. 12 cavalos selvagens vieram com um cavalo. Com um pouco de trabalho, os animais poderiam ser amansados e treinados e vendidos por muito dinheiro. O velho tinha um filho único. O jovem começou a treinar os cavalos selvagens. Depois de alguns dias, ele caiu dos cavalos e quebrou as 2 pernas. Mais uma vez, os moradores se reuniram em torno do velho e lançaram a eles a sua opinião. Você estava certo, disseram eles. Você provou que estava certo. Os 12 cavalos não eram uma bênção. Eles eram uma maldição. Seu único filho fraturou as pernas e agora, na velhice, não tem ninguém para ajudá-lo. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho falou de novo. Vocês estão obcecados por julgamento. Não vão tão longe. Digam apenas que meu filho quebrou as pernas. Quem sabe se isso é uma bênção ou uma maldição? Ninguém sabe. Temos apenas um fragmento. A vida vem em fragmentos. Aconteceu que algumas semanas depois, o país entrou em guerra contra o país vizinho. Todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar no exército. Apenas o filho do velho foi excluído, porque ele estava machucado. Mais uma vez as pessoas se reuniram em torno do homem velho, chorando e gritando porque seus filhos tinham sido tomados. Havia pouca chance de que eles voltariam. O inimigo era forte e que a guerra seria uma luta perdida. Eles nunca veriam seus filhos novamente. Você estava certo, meu velho. Eles choraram. Deus sabe que você estava certo. Isso é prova. O acidente do seu filho foi uma bênção. Suas pernas também podem estar quebradas, mas pelo menos está com você. Nossos filhos se foram para sempre. O velho falou de novo. É impossível falar com vocês. Vocês sempre querem tirar conclusões. Ninguém sabe. Digam apenas isso. Seus filhos tiveram que ir para a guerra. O meu não. Ninguém sabe se isso é uma bênção ou maldição. Ninguém é sábio o suficiente para saber. Só Deus sabe. Olha aí. Bênção ou maldição?
Agora, eu achei por um momento que a história nunca ia acabar. Porque ia chegar a galera da guerra. Mas Ia falar de novo. na verdade eu parei na metade. Ia falar de novo. Porque, Eu falei, "Ih, gente, só Deus sabe o final. Só Deus sabe o Exato. final. Vamos deixar Mas o pra que é Deus. fascinante dessa história... Não, incrível essa história. Eu achei muito linda. É por causa do fato de que a gente não sabe o fim da história. É. E esse é o ponto. E a gente é obcecado por conclusão, cara. É Sim. verdade. A gente é obcecado por julgamento. Exato. E por que a gente é obcecado por julgamento? Lhe pergunto, Jezreel. Porque nós achamos ter uma justiça própria. A gente se acha melhor que os outros, né? Porque E nós queremos ser Deus. Ser e Deus, quando eu julgo, eu me coloco no lugar de juiz, justo né? juiz. Exatamente. O grande problema... E só Moraes pode, quer dizer, Deus pode me julgar. Porque o grande problema do encarar de forma, eu diria, até meio exagerada, e aqui eu não estou sendo desumano, eu acho que tem que chorar mesmo. Foi derrotado pela Croácia, chora, tal, tem o seu luto, faz parte da experiência humana. Mas essa coisa de prolongar, ficar julgando, ela vai incorrendo por veredas que levam a gente a questionarmos Deus e duvidarmos que Deus tem um plano melhor do que o nosso. Exatamente. E nós só temos um fragmento da história. E aí, Por isso, comente nos comentários qual foi a lição que você já aprendeu com algum fracasso ou derrota na sua vida. Afinal, saiba, você é um fracassado. Só não te disseram isso ainda. Jezreel, você já levou um toco na vida? Já levei. Inclusive, você estava lá para testar esse toco. Caraca. E foi Bênção ou maldição? bênção na minha vida. Foi bênção na minha vida. Eu perguntei isso porque eu lembro de você chorando. Então, Lembro de Joe te consolando, falando, não, Caraca, Deus está nisso. olha Deus tá só. nisso. Então é isso, cara. Foi uma maior bênção. Né? Maior não, mas foi uma bênção. Foi uma benção. Na minha vida. Não seria Ana Lee, seria E casar com a Janaína. Cauane, foi bênção ou maldição? Foi bênção. Só Deus sabe, Tem hein? Só alguns Deus sabe. dias- Essa que é a Tem lição, alguns cara. dias... Só Deus sabe, só Deus sabe. Aquela gente Que boa. nada, maravilha. Mas, nunca sabemos. Não, que nada, foi bênção. Até agora a gente não foi jantar na tua casa. Eu acho que é culpa da Cal. Aliás, não, já tá marcado o Ah, é? falador. Dia 22? Ok. Ok. Oi, Enfim, gente, amém, deu, né? gente. É isso, Bibão. Amém. Muito legal, cara. Foi muito bacana. É isso, gente. Olha, Acho que é nada isso. é tão ruim que não possa piorar. É nóis. Larissa Estrada, deixa aí tua frase final, tua tese final sobre o sofrimento. Sofram, é bom. É bom, né? Caraca, sofram. É bom. It's good. Sofrão. Revão, Revão da Massa, tu que quase nunca sofreu na tua Não, vida. aí. Heavy já deu a história, né? Só dá um amém, Heavy. E aí, Revão? We need Cara. revival. É só a consciência de que já vencemos em Cristo Jesus. Amém. Acho que é mudar a perspectiva. Boa. Spirit me. Porque no fundo é, um isso, consolo, gente. né? É isso, é verdade, é verdade. E aí eu encerro dizendo: o que tempos difíceis. Ah, agora tu veio, Fechou, cara. veio. Caraca, Fechou o pai, ano, hein? agora tu veio. Fechou o Gente, ano. tamo junto. E é isso aí, cara. Que Deus abençoe. Tamo junto, gente. Apesar do sofrimento, querido. Tamo no mesmo barco. E só falta 1.300 dias para o Hexa. Que se chama É isso. Titanic. É, que se chama Titanic. Tamo no Enfim, mesmo. valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tamo juntos. Olá, olá! Você acabou de participar de mais um episódio do Na Mesa. E se você não sabe, todas as quintas-feiras a gente está aqui debatendo teologia, cultura, sociedade e Bíblia. Então já deixe seu comentário, se inscreve no canal e ative o sininho, porque sempre que for postado algo novo, você vai ser notificado. Eu vou deixar aqui com você 2 indicações muito legais. Clica e fica mais tempo aqui com a gente.